A esta altura, com certeza você ouviu falar que o Nubank está dando BDRs de suas ações. Se não ouviu, com certeza ouviu que ele estava dando ações. Está um pouquinho errado, mas você vai entender tudo logo depois da vinheta. Vem comigo! Hey, investidor! Como você está? Bem? Que bom! Eu também, é um prazer te ter por aqui. Se você ainda não me conhece, eu sou o Thiago Costa, o fundador da Invista. Inclusive, aproveitando aqui, te convido a me seguir lá no Instagram. Eu trago conteúdo diariamente, muito legal, muito conteúdo sobre a minha vida pessoal, sobre finanças. Lá eu respondo a caixinha de perguntas, tiro muitas dúvidas por lá. Então vai por lá que a comunicação é muito mais fácil. Tá, todo mundo ouviu que o Nubank está dando BDRs, mas que diachos são BDRs? Ah, Thiago, representam as ações do Nubank. É muito mais do que isso. E ainda tem mais de um tipo. Se você não sabe o que são BDRs, hora ou outra você vai se deparar com a necessidade de saber, porque a sua carteira vai estar limitada. Você precisa dela diversificar a sua carteira de uma forma muito mais simples e menos custosa. Você vai entender. Vamos lá. A sigla BDR significa Brazilian Depositary Receipts. São certificados emitidos e negociados aqui no Brasil. E eles são referentes a alguma ação estrangeira. Ele está diretamente ligado a uma ação estrangeira. Então, tanto que se essa ação que ele está ligado subir, a BDR sobe, mas lembre-se que se a ação descer, a BDR também desce. Então ela oscila junto com a ação que está relacionada. Mas entenda que quando você compra a BDR, você não está comprando a ação de fato. Então você não é um acionista daquela empresa. Você simplesmente está exposto ao risco, às vantagens e desvantagens de um acionista, mas sem ser um acionista. Mas antes de explicar certinho como é que funciona, eu vou te contar uma historinha, vai ficar muito mais fácil. Vou fazer uma analogia, tá? Quando você era criança, que você ia lá na cantina da escola, você comprava o seu lanche, ganhava uma fichinha e depois poderia trocar, né? Em alguns casos, eu sou mais antigo aí e tal, não tinha esse negócio de fichinha ainda não. Mas aí você pegava essa fichinha e trocava depois pelo seu lanche. Então, por exemplo, eu ia lá, comprava um combo de coxinha com refri, eu tinha duas fichinhas de refri e uma de coxinha, e eu poderia trocar outro dia ou até mais tarde. No momento em que eu tinha essas fichas, o dono da cantina tinha que ter o meu lanche lá, ele não poderia vender. Aconteceu isso sempre? Não. Vira e mexe, eu ficava com fome porque eu deixava para pegar depois e não tinha mais. Mas o certo é que deveria ter. Esta era a obrigação. E assim funciona a BDR. No caso dos BDRs, esses certificados são emitidos por uma instituição depositora, na tradução mais livre aqui. A instituição ela compra as ações estrangeiras e retém essas ações. No momento em que eu comprei uma BDR, ela não pode negociar de forma alguma, fazer nada, tem que bloquear as ações referentes à BDR que eu comprei até o momento que eu venda. No momento que eu vender, eu recebo meu lucro, ela me paga o meu lucro e ela depois vê o que vai fazer com a ação dela, se vai vender, se vai ficar, se vai alugar, o que ela vai fazer, mas a ação fica desbloqueada. Quando falo de dividendos, a mesma coisa, quem recebe o dividendo é a empresa, a instituição depositora, e ela repassa para mim. Para deixar mais simples, vamos aqui a um exemplo mais palpável que seria o Nubank. A empresa Nubank está fazendo o seu IPO, ou seja, está entrando na Bolsa de Valores americana, então são ações estrangeiras. A Nubank brasileira vai comprar algumas ações e vai reter. E vai vender aqui no Brasil no formato de BDR, né? Não vai vender então de fato a ação, só vai vender as BDR referente àquelas ações. Então digamos que eu compre uma BDR referente a uma ação. Essa ação será bloqueada na mão do Nubank e ele não vai poder fazer nada até que eu venda essa ação e ele repasse o meu lucro caso eu tenha lucrado. Se o Nubank pagar dividendos lá nos Estados Unidos, ele vai pagar para o Nubank brasileiro e o Nubank brasileiro vai passar esses dividendos para mim. É assim que funciona. A instituição depositora é uma intermediadora, ela simplesmente vai intermediar a compra e a venda das ações dos Estados Unidos para ela e ela vai vender BDRs para a gente. É uma forma da gente ter os benefícios e riscos de um acionista sem ser um acionista. Mas existem dois tipos de BDRs, as patrocinadas e as não patrocinadas. As patrocinadas são aquelas em que a instituição dona da ação, ou seja, por exemplo, no caso, a Nubank, ela quer negociar no Brasil. Então ela procura uma empresa, uma instituição depositora, neste caso vai ser a própria Nubank brasileira, porém poderia ser outra, poderia ser a B3, poderia ser outra empresa, outra instituição depositora, e fala assim: ô instituição, eu quero negociar as minhas ações aí no Brasil, mas eu não posso, então você vai intermediar isso. Você compra as minhas ações e negocia como em formato de BDR. Isso não acontece muito aqui no Brasil, é um pouco mais raro, mas a segunda opção
a não patrocinada, o que mais acontece é quando a empresa não tinha interesse nenhum de negociar aqui no Brasil, mas existe uma instituição depositora que ela sim vai lá e compra as ações e revende aqui em formato de BDR, não precisando, né, da iniciativa da empresa em questão. Tá, agora vamos falar sobre as vantagens e desvantagens de se comprar e investir em BDR. A primeira vantagem é o que? Para você se expor internacionalmente, você teria que abrir uma conta no exterior, que as taxas são altíssimas e poucas vezes vale a pena, porque assim, se você for investir pouco dinheiro, a taxa vai sair muito alta, você vai acabar não tendo lucro nenhum, não vai fazer sentido você investir lá. Porém, tem a segunda opção, que é abrir contas em corretoras específicas brasileiras, porém que estão nos Estados Unidos. Então vai ter taxa também, só que são um pouco menores. Mas a terceira opção é você comprar BDRs. Você vai se expor às maiores empresas do mundo, como Google, como Facebook, como agora está começando o Nubank e a Apple e tantas outras empresas que são as maiores do mundo. E você pode investir nelas através de BDRs, pagando por uma taxa irrisória, como qualquer outro investimento aqui no Brasil. O segundo ponto é você poder investir nas maiores empresas do mundo sem se preocupar com o câmbio. Qual a diferença que está fazendo, quanto é que está o dólar hoje, quanto está amanhã, quanto está o euro e por aí vai. Você não precisa se preocupar com isso investindo em BDRs. E por fim, a facilidade da diversificação. Se você quer conhecer um bom programa de diversificação de carteira, quer conhecer a minha metodologia, que é o Elmo e a Lança, eu posso te explicar. Então me chama lá no Insta ou então no WhatsApp que está aqui embaixo. Eu vou ter o prazer de te mostrar como você pode diversificar a sua carteira. Mas já adianto que um dos pontos é a exposição internacional e as BDRs possibilitam isso de forma muito mais simples. Quanto à desvantagem, é o risco de liquidez. Como assim? Quando eu falo de risco de liquidez, é porque a negociação de BDRs de uma determinada empresa não é tão alto quanto as ações. Obviamente é muito menor. Então pode ser que você tente vender isso hoje, ou pelo preço que você quer hoje, você não consiga. Você tenha que baixar um pouco o preço, ou então você demora um pouco mais para poder vender. Então se você vai investir lá, tenha consciência a provável baixa liquidez que você vai ter nas BDRs. E aí, ficou alguma dúvida sobre BDR? Você quer aprender a investir? Quer que eu invista na prática para você ver como que se investe em uma BDR? Eu posso fazer um vídeo assim. Se você quer me ver investir na prática em uma BDR, deixa aqui um comentário. Vou ter o prazer em atender isso. Valeu, galera, e até a próxima!